Conteúdo Entrevista. Fica aí que tá certo. Pessoal, tá gravando. Show de bola! Bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar mais um programa aqui no Cartaz da Cidade. E como todo mundo pede por aí, nós não seremos diferentes. Por favor, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para que vocês possam ser notificados do nosso conteúdo. E depois de assistir, não esqueça de deixar o seu like ou dislike para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. E não se esqueça também de comentar para que a gente possa saber a opinião de vocês sobre cada assunto que foi tratado aqui. A equipe do Cartaz da Cidade agradece muito a sua audiência e lembra a você que estamos nas principais redes sociais. Curta, comente, compartilhe, nos dê essa moral para que a gente possa levar e mostrar o nosso Vale do São Francisco para todo o Brasil. E lembrando que nosso canal ele é patrocinado, ajudado por pessoas que acreditam na gente, muito antes inclusive dos programas irem ao ar. E a esses patrocinadores nós temos que dar o nosso muito obrigado e valorizar, porque eles realmente acreditam das coisas da terra, eles acreditam e botam comida no prato das pessoas aqui da região. Então vejam aí só quem são os nossos anunciantes para que eles possam ser valorizados também por você. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale. Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta. A melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus. Praça Pedro Pereira Primo. Centro, Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Olá pessoal, tudo bem? Estamos estreando hoje o Vale em Cartaz, esse programa que será exibido semanalmente com assuntos do Vale do São Francisco. Vamos falar de cultura, vamos falar de economia, vamos falar do nosso dia a dia aqui na nossa região. E hoje nós vamos tratar do Camelódromo 2 de Julho, um equipamento comercial e, por que não dizer, turístico daqui de Juazeiro. Lá hoje tem mais ou menos 300 boxes, né, com comerciantes, com comércio variado de calçados, confecções, eletrônicos, uma praça de alimentação, né, onde as pessoas podem chegar, podem almoçar, fazer suas refeições. Então, o camelódromo é um equipamento importante para Juazeiro, mas ele tem alguns problemas, né, enfrenta algumas polêmicas aí. E nós fomos lá conferir, né, o que o nosso camelódromo tem e quais são os problemas que envolvem ele e a ação do poder público para minimizar essa situação. Nossa equipe conversou com a Ana Cleia, que é permissionária e comerciante do camelódromo, e ela comentou com a gente sobre as dificuldades que vem enfrentando devido à ocupação do estacionamento, que era um espaço onde os clientes poderiam estacionar e visitar o camelódromo. Confira. Sim, muito prejuízo, muito fraco. A gente passa a semana todinha sem vender nada, nada mesmo, muito fraco. Interferiu muito bastante, porque o pessoal deixa de estacionar ao lado aqui do camelódromo para poder comprar rapidinho e aí não tem vaga, porque está ocupado com as bancas. Nós conversamos também com a Mayara Santos, outra permissionária de lá do camelódromo, que inclusive já trabalha lá há algum tempo, hoje é proprietária de um box, mas já trabalhou como funcionária, e ela reforça a questão do estacionamento, que com a ocupação do estacionamento por outros permissionários de um outro mercado, ficou inviável para que os clientes parassem e tivessem um local para deixar seus veículos e pudessem entrar no camelódromo. Confira. Assim, porque está difícil... É geral, né? A pandemia. E para mim, depois desse estacionamento, foi o que realmente quebrou o camelódromo. Porque antes de eu ter o meu comércio, eu já era daqui de dentro, que eu já trabalhei com muita gente ali. E sei que depois, quando ele botou esse povo ali, o povo não quer mais entrar aqui dentro. Já passa direto para a rua. Porque eles vinham, entravam, estacionavam o carro, tem a praça de alimentação, almoçava e já entrava para ver alguma coisa e comprar e levar. E olha, pessoal, além da Mayara e da Ana Cleia, que nós conversamos, abordamos outros permissionários, outros comerciantes do camelódromo que têm receio
de falar sobre o assunto, de citar as polêmicas que envolvem lá as questões de estrutura, de segurança, de horários do camelódromo. E um senhor que pediu para não ser identificado, inclusive, ele comentou que não entende como a prefeitura pode fazer tantas cobranças se os boxes não são regulamentados, né? As atividades não são regulamentadas de maneira oficial, até mesmo com documento, né, cedido a eles, permissionários, para que eles entendam o que eles podem ou não fazer dentro do camelódromo, como eles podem ou não comercializar. E essa questão do estacionamento hoje é uma questão que incomoda ali a todos e chama a atenção. Bom, diante de tudo isso, nós fomos procurar os representantes das associações lá do camelódromo, né? São 2 associações que estão constituídas ali dentro. É a Associação dos Comerciantes, né, do Camelódromo 2 de Julho, uma associação geral, e a Associação de Bares e Restaurantes do Camelódromo 2 de Julho. Né? Primeiro conversamos com a Cleide, que é a presidente da Associação de Bares e Restaurantes e proprietária de um restaurante lá na Praça de Alimentação. A gente está com dificuldade, sim, mas está melhorando, o comércio está reagindo. Mas a gente também está sofrendo de praça de alimentação uma parte de perseguição da gestão, entendeu? Do superintendente, porque ele quer ser o ditador, quer ditar ordem. E a gente toda a vida trabalhou aqui de segunda a sábado, de 6 às 6. Aí ele quer que a gente fez 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, 2 horas o pessoal sai do comércio e vem para o camelódromo, até o próprio permissionário. Então a gente vem de uma pandemia e estamos sendo perseguidos. Tem restaurante aqui de sábado que não está abrindo, porque quando dá 2 horas, 2h30, ele manda fechar os portões e fica que nem um cachorro pitbull em cima da gente, entendeu? A gente não lava nem o chão, porque a limpeza da praça de alimentação, quem faz somos nós. A gente lava tudo, porque o espaço é pequeno, varre. A gente nem precisa do funcionário da prefeitura. E em conversa com a Cleide Almeida, que é a proprietária aí de um restaurante lá da Praça de Alimentação, ela revelou, inclusive, que o banheiro dos permissionários é lavado pelos próprios permissionários, porque o funcionário indicado pela prefeitura para realizar esse serviço não tem feito. Segundo Cleide, já tem uma semana aí, de quando a gente fez a reportagem com ela, que o banheiro não era lavado. A gente tem os banheiros, tem uma semana que o banheiro foi lavado. E tem as pessoas aqui, mas não é para lavar os nossos, porque o da gente é dos permissionários. Então acho que não existe isso, acho que a gente somos permissionários e queremos respeito. E querendo que até a prefeita visse isso aí, a questão do horário, deixe nosso horário, o horário que a gente trabalhava antes. O sábado é o dia que a gente vende nossa cerveja, nosso tira-gosto. 2 vezes no mês a gente colocava uma voz de violão, certo? Que a gente vem de uma pandemia. Beleza, até respeito. Mas que deixa a gente trabalhar no sábado. Na semana, quando dá 5h30, 6 horas, está fechando os portões. Se tiver um cliente aqui, ele manda apagar as luzes, deixa a gente no escuro. Olha, Cleide continuou e disse que conversou com a prefeita, né, disse de todas essas dificuldades e falou que as alegações que eles não pagam taxa, mas Cleide foi taxativa e disse que ela e os outros permissionários querem pagar a taxa sim, mas que tenham também direitos e estrutura dentro do camelódromo. Pedir a ela, gente, não tem segurança, o horário de almoço, os moradores de rua estão invadindo aqui. Pega a carne do povo no prato, o agente de portaria daqui é a segurança particular dele. Isso não existe, se é dele, que a prefeita bota segurança pra gente também, que eu acho que a gente merece. Aí ele alega que a gente tem 2 décadas que não paga nada aqui. Realmente, a gente não paga. Por que a gente não paga? Porque a gestão passada não cobrava, nunca vai cobrar. E a gente quer pagar sim, quer pagar. Agora, desde que traga melhoramento pra gente, que libere nosso estacionamento. O pessoal já não para aqui, a gente tá morto sem movimento aqui, por conta que não tem estacionamento. O estacionamento fica longe, o pessoal não vai parar no centro e voltar para aqui. A gente precisa de divulgação, propaganda, horário, um evento, consertar as caixas de esgoto, que tem dia que está tudo estourado aí, está afundada. E o superintendente disse que agora, quando estourar, ele não vai mais chamar o SAI, que a gente, dono de lanchonete, vai ter que limpar. Eu acho que o poder público tinha que ver isso aí, recuperar essas caixas. Veio uma pessoa aqui do SAI, olhou, mas não deu em nada, ficou no que estava. Então tem muita coisa que vai ser melhorada. Você quer acrescentar mais alguma coisa que você queria dizer? Não, eu só quero que a gestão pública olhe para a gente,
E com o superintendente, segurança, a gente está aqui para respeitar as pessoas, mas a gente queremos respeito também. E que olhe por a gente, que traga segurança para a gente. Olha, pessoal, o Cartaz da Cidade também procurou o permissionário Antônio Carlos, que é o presidente da Associação dos Comerciantes do Camelódromo 2 de Julho. Ele falou que tem tentado fazer várias reuniões com a prefeita, né? Ele citou até o número de que tentou 12 vezes conversar com a prefeita para apresentar essas questões e ver como pode ser resolvido da melhor forma possível e fomentar aí o comércio dentro desse equipamento que é tão importante para a nossa cidade. Acompanhe o que o Antônio Carlos disse. Com essa situação aí desse Covid, as vendas caíram no comércio todo. Mas a nossa dificuldade maior, que piorou muito mais, é a falta do nosso estacionamento. E a gente está precisando dele, porque ele é a maior fonte de renda do nosso comércio é ele. E já tem um tempo que já era para ser inaugurado essa reforma do Joca e nós ainda não temos uma data fixa. E isso está atrapalhando muito o nosso comércio. Porque os clientes que vêm automaticamente param ali para entrar, para comer, para comprar. E sem estacionamento eles vão direto para o centro. E não podem nem parar do lado, que automaticamente eles são multados. Então não para ninguém aqui. Isso eu espero que se nós conseguimos fazer uma reunião com a prefeita Suzana, que estamos tentando há muito tempo, estamos tentando essa reunião. Não sei o que está acontecendo, algum imprevisto, mas eu acredito que dessa semana não passa, a gente senta e conversa para tentar resolver. Porque eu acho que ela tem boa intenção para resolver isso. Não sei por que ainda não aconteceu essa reunião. É tanto que essa reunião que nós estamos tentando falar com ela, é praticamente até para relatar sobre isso principalmente. Tanto como segurança, como a estrutura, que está muito a desejar. É isso, pessoal. O camelódromo é um equipamento nosso, é um equipamento do município. É uma cessão de espaço para aqueles permissionários, para aqueles comerciantes. Mas, antes de tudo, é o nosso equipamento. Então, nada mais justo aí que o poder público municipal ele tenha mais atenção com esse local, com as pessoas que lá trabalham, né? E dê mais apoio, né? Fomente a economia lá dentro. Crie condições para que essas pessoas possam trabalhar. Nossa equipe encontrou, inclusive, boxes fechados com faixas indicando que estava confiscado, e isso nos causou preocupação. Em tempos de pandemia, em tempo que as pessoas não têm oportunidades, boxes estarem fechados, sem uso. E aí, nós fomos encaminhados para advogado da associação, que fez alguns pleitos junto à prefeitura, entrou com alguns processos na justiça para tentar aí minimizar essas questões que envolvem os permissionários, que envolvem o poder público municipal, da concessão do espaço, da distribuição dos boxes. Nós conversamos com a doutora Isabel. Veja o que ela nos disse aí sobre essa situação. Tem que abrir todo mundo? Tem que funcionar todo mundo? Tem. O que está faltando, moça, é a oportunidade de diálogo. Porque nós estamos numa pandemia, a cidade, o país está numa crise econômica, e você não pode chegar para um pai de família Sim. e dizer assim, ó, você vai abrir seu box até o dia 15. Se você não abrir, eu tomo. Porque simplesmente a AMA não tem um regulamento. Na gestão anterior, nós sentamos e foi feito um regulamento. Junto com um regulamento. Foi dado na mão, enquanto o gestor era o senhor Mitônio Vargas. Depois passou o doutor Vold. Foi dado, feito em conjunto, um regulamento. A prefeitura disse que não tem, a AMA disse que não tem. Por uma coisa, numa condição, numa situação delicada que está vivendo o país, você impor, se você não abrir, eu tomo. A gente vai buscar um meio de lhe atender. Qual é o meio da prefeitura? Um crédito. Olha, eu lhe presto, está aqui um valor para que você abra seu negócio. Lhe dou uma carência para você começar. Se você é da cidade, Sim. você nunca ouviu falar na doutora Isabel, nem Joe, em rádio nenhum, reclamando de prefeitura ou não. Porque não é esse o nosso hábito. Verdade. Não é essa a nossa índole. De estar expondo
o problema, nós temos que estar com quem deve resolver a solucionar. Sim. Só que desta vez foi o extremo. Eu boto o camelódromo como ponto turístico. E há uma ação, há 12 anos o camelódromo foi abandonado. Sempre por uma questão pessoal. Assim, agora, nesse momento de pandemia, o que a gente pede? Ações para reavivar o comércio. Você não pode chegar e dizer, olha, se você não abrir, amanhã eu lhe tomo, se você saber a necessidade do indivíduo. O que a gente pede? No regulamento, em discussões com a gente colocou o seguinte, vamos dar um prazo de 90 dias. Você tem 90 dias. Se em 90 dias você não abrir, você chega para nós e conta a sua dificuldade. Exato. Porque a sua dificuldade. Uma pessoa que vende verdura, para ela ir para o camelódromo vender roupa, é difícil. Porque a verdura você pode plantar no seu quintal, você compra mais barato. Mais barato. É dinheiro que você entra todo dia. A roupa não. Você vai gastar mais, você tem que viajar. Então, é difícil você chegar para aquela pessoa que está há anos, mas também ela tem que ter o lugar dela. Então, olha, está aqui o box. Você vai se adaptar a essa nova vida? Se você tem uma condição, a gente vai lhe abraçar. Se você não tem, nós vamos buscar espaço para você na Beira Livre, no Joca de Oliveira, no Arnaldo. Tudo isso foi discutido. Pois é, pessoal, a doutora Isabel, ela destacou aí a necessidade de uma regulamentação, né? Um conjunto de regras que regulamente, que oriente os permissionários, né? Os proprietários ali dos boxes, proprietários não, permissionários, né? Ali é uma concessão pública, para que eles possam saber, né, seus espaços, saber ter documentada a questão de horário, a questão da atividade que pode desenvolver lá dentro do camelódromo. Mas ela destacou alguns pontos que é pauta de reivindicação, né, dos permissionários há muito tempo, que seria a questão estrutural, a questão da energia, né, lá do camelódromo, a questão da segurança, né, ter mais segurança, inclusive durante o dia. Algumas pessoas invadem a praça de alimentação, né, alguns moradores em situação de rua. Também ela falou que outro pleito importante é sobre a questão da limpeza, né, os banheiros, a estrutura dos banheiros, tanto dos clientes como dos permissionários. E a doutora Isabel enfatizou que a prefeitura podia desenvolver aí uma linha de crédito para que possa fomentar o comércio ali. A prefeitura poderia, inclusive, criar um planejamento de publicidade para o camelódromo, trazer realmente o camelódromo como um dos equipamentos da nossa cidade. Ela destacou que esses são os pleitos principais, né, que os permissionários têm reivindicado. Mas a doutora Isabel também nos revelou algumas questões judiciais envolvendo o terreno, que onde está o camelódromo hoje, envolvendo a questão da construção de novos boxes, a distribuição desses boxes lá dentro do entreposto comercial, que vamos tratar posteriormente, após uma conversa aí com o município, após a gente entender como é que funciona essa questão. Nós aqui do Vale em Cartaz estamos acompanhando essa situação. Vamos sim nos informar sobre todas essas questões que envolvem o terreno, a concessão, a distribuição, o sorteio de box dentro do camelódromo, porque nós queremos esse equipamento desenvolvido, queremos esse equipamento trazendo para Juazeiro realmente o que a gente tem, o que a gente pode oferecer ao nosso turista. A minha conversa com a doutora Isabel foi aí de quase 1 hora e nós nos comprometemos a acompanhar todo esse caso e divulgar aqui no Vale em Cartaz e no Cartaz da Cidade toda a situação que envolve o camelódromo. Bom, pessoal, e agora vamos tratar de outro assunto aqui referente à nossa região, principalmente a Juazeiro, que é um tema já muito debatido, que é a muriçoca.
A muriçoca é um problema recorrente em Juazeiro, vem de décadas, só que nos últimos anos vem piorado e muito. A nossa cidade tem 218 mil habitantes, ela sofre aí em todos os bairros com essa questão, com essa infestação desse mosquito que atrapalha, inclusive, a gente desenvolver atividades à noite, trabalhar, estudar. A não ser que o ambiente seja totalmente fechado e climatizado, é complicado a gente conseguir desenvolver algumas atividades aí a partir de 5h30 da tarde. Pensando nisso, nós do Cartaz da Cidade procuramos uma bióloga, a bióloga Michele Pedrosa, doutora em ciências pela USP. Ela já tem alguns trabalhos publicados aí de estudos com insetos. E nós fomos tirar essas dúvidas com ela, saber o porquê da muriçoca se comportar dessa maneira, né? Por que essa incidência tão alta aqui em Juazeiro, na nossa região, né? Qual o comportamento do mosquito, por que ele pica a gente, né? Como ele se desenvolve. Então, fomos atrás de várias informações aí com a Michele e ela nos atendeu muito bem e nos informou, né? Prestou todas as informações para que a gente entenda mais ou menos aí como é que se comporta e, quem sabe, aí ajudar, né, o poder público nessa missão aí, nessa tarefa de não erradicar, né, mas de minimizar esse incômodo aí com as muriçocas. Lembrando que no início deste ano, a atual gestão conseguiu aí reduzir bastante o número, né, a incidência, a população da muriçoca, só que nos últimos 3-4 meses elas voltaram mesmo com força total. E nós também falamos com a Prefeitura Municipal, a assessoria de imprensa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, que é responsável por essa manutenção aí. E vamos trazer agora para vocês essas entrevistas aí para esclarecer mais ou menos aí o que é que acontece com esse inseto. Olá, Iana Lima. Olá, internautas do Vale em Cartaz, no canal do YouTube Cartaz da Cidade. Obrigada pelo convite. Bem, falando onde a muriçoca se desenvolve, antes é importante a gente pincelar sobre a diferença da muriçoca e do Aedes aegypti, né? Eles são mosquitos diferentes, são espécies diferentes, têm hábitos diferentes. Então, o Aedes aegypti é aquele mosquito que transmite dengue, chikungunya, zika, né? É um mosquito que tem um hábito mais diurno, né? A muriçoca, a gente está acostumada a ser incomodado por ela à noite, né? É aquela que fica zumbindo no nosso ouvido ali enquanto a gente está tentando dormir. A muriçoca, ela tem uma cor mais próxima do marrom, mais próxima do palha, né? Ela é um pouco maior do que o Aedes aegypti normalmente, tá? Então, só para a gente entender que são espécies diferentes. E por serem diferentes, também procriam, né? Se reproduzem em ambientes diferentes. A muriçoca, ela gosta de ambientes que tem uma água mais suja, uma água mais com um odor mais fétido, né? Uma água mal cheirosa, uma água com detritos, com dejetos humanos muitas vezes, né? Então, que locais seriam esses? Por exemplo, fossas, valas, locais com esgoto a céu aberto, né? Muitas vezes essas poças formadas por esgoto e chuva, né? Nas ruas, por exemplo, bebedouros de animais também, qualquer local que tiver um pouco de matéria orgânica, um pouco ou muita matéria orgânica, né, que uma água mais poluída, muriçoca vai gostar, né? E esses ambientes estão aí distribuídos enormemente, né, tanto dentro das nossas casas quanto nas ruas, né? A gente encontra todo tipo de ambiente que é propício para a muriçoca se reproduzir. O que é esse ambiente? Por que a muriçoca gosta de se reproduzir em ralos, em fossas? Porque, primeiramente, ela precisa de água, né? Os ovos que ela coloca, que a fêmea coloca, precisam estar num ambiente mais úmido, né? Um ambiente que realmente tem água. Segundo lugar, porque as larvas precisam se alimentar daqueles detritos, daquela matéria orgânica que está ali, né? Então, é uma fonte de alimento. E é um ambiente também que, no meio urbano, né, não existe muitos outros tipos de organismos ali, outros tipos de insetos ou alguns outros
animais, né, que predariam, que comeriam aquelas larvas, né? Então não existem competidores. Então isso aumenta a chance de sobrevivência da muriçoca naquele tipo de ambiente. Então, pessoal, como a Michele aí destacou, a doutora Michele destacou, esse assunto das muriçocas sempre nos remete aos canais, né, fluviais, que hoje são canais, na verdade, de esgotamento, que cortam aí a cidade, né? Como ela bem destacou, os canais, eles funcionam aí como um berço, né? Um berçário para a muriçoca, devido aí justamente aos materiais orgânicos encontrados nesses canais. A gente conversou um pouquinho com ela também, perguntou como são as fases da muriçoca, como é que ela se desenvolve, né? A muriçoca que tem um nome científico chamado Culex. Acompanha aí. São duas grandes fases, né? Uma aquática e uma terrestre. A terrestre é a que a gente conhece, né? Todo mundo conhece. É o mosquito adulto, o mosquito que voa, que pica, que tá ali zumbindo no nosso ouvido. Esse mosquito, então, a fêmea, né? Vai colocar os ovos ali na água, né? Que eu expliquei anteriormente. Esses ovos, em mais ou menos 2 dias, eles vão se abrir e de dentro dele vai sair a larva, né? Uma larva de cada ovo. Essa larva vai comendo a matéria orgânica que está ali, vai se desenvolvendo e ao longo de alguns dias, aproximadamente 8, 10 dias, essa larva vira uma pupa, que é mais ou menos como se fosse um casulo de borboleta, né? Muita gente conhece a pupa como cabeça de prego, inclusive. Essa pupa ainda na água, ela fica por volta de 2, 3 dias e de dentro dela vai sair o adulto, né, que já sai voando da água. Com relação ao tempo de desenvolvimento, né, o ciclo de vida do mosquito, ele varia bastante com a questão da temperatura. Juazeiro, por exemplo, que é uma cidade bastante quente, né, o ciclo de vida se torna mais rápido. Mas em média aí, de ovo até larva, né, são poucos dias, 2 a 3 dias. A larva se desenvolve aí durante 8 a 10 dias. E então ele vira um mosquito, né? Por volta de 10 dias, 10 a 12 dias, a gente já tem um mosquito adulto. Esse mosquito adulto, ele vai viver por mais 30, 40 dias aí, né? As fêmeas vivem mais. E essas fêmeas, ao longo desses 30 dias em que ela viverá, ela vai colocando vários ovos, né? Então, uma fêmea pode gerar centenas de outros mosquitos adultos. Então, por isso que é muito, muito complicado, né? Todo o controle, porque é um animal, é um inseto que se desenvolve muito rápido e gera muitos filhotes. Primeiro, é importante a gente saber que quem pica é fêmea, sempre a fêmea da muriçoca é quem vai picar, o macho não pica. E ela pica justamente porque ela precisa de sangue para amadurecer os ovos que estão dentro dela. Sem esse sangue, os ovos não são viáveis, né? Eles não vão dar origem aos filhotes dela. Então é por isso que elas ficam desesperadas atrás da gente para poder se alimentar. Vocês acompanharam aí, viram que a muriçoca, ela pica a gente para maturar os ovos, né? A fêmea é quem pica a gente para que amadureça os ovos e ela coloca os ovos dela ali nos veios, né? Nos canais e se desenvolva. O interessante aí, que para mim foi muito interessante, é que uma fêmea pode viver até 30 dias e colocar aí milhares de ovos. Você vê que a urgência com relação aos canais, com relação não só à limpeza, mas resolver essa problemática, existe uma urgência, porque cada fêmea, né, colocando aí, vivendo 30 dias e colocando milhares de ovos, tá difícil aí. A população ela tende a aumentar mais ainda. Gente, destacando que são dados científicos, tá? Como Michele bem destacou, bem deixou claro aí na sua fala, são dados científicos, né, relacionados aí ao aumento populacional, à questão do clima, à questão do material orgânico disponível no ambiente, né? Os esgotos, principalmente, que ajuda e auxilia no desenvolvimento da muriçoca. Nós perguntamos também aí à bióloga sobre a questão
se a muriçoca, por picar a gente, né, e se alimentar ali do nosso sangue, se ela pode transmitir alguma doença, como, por exemplo, o Aedes aegypti, né, que tem um sistema parecido. Também a fêmea pica a gente e transmite aí o vírus da dengue. E nós fomos atrás aí de saber sobre essa questão, uma questão de saúde pública. Confira aí o que Michele disse. A muriçoca também é vetor de doenças assim como a Aedes aegypti, mas não das mesmas doenças. A principal doença relacionada à muriçoca é a filariose, que muita gente conhece como elefantíase. Mas é uma doença que já está mais controlada no Brasil. Em relação ao controle ou à ausência da muriçoca no ambiente, hoje não se acredita mais em ausência total da muriçoca no ambiente, né? É um mosquito que existe aí no país inteiro e em algumas cidades num tamanho populacional enorme, né? E então é praticamente impossível erradicar a muriçoca, né? Mas a gente consegue sim diminuir a quantidade de muriçoca diante de algumas medidas, né? Consegue controlar essa quantidade. Então, considerando que ela é um mosquito hoje que está no ambiente urbano, né? Esse controle não, em teoria, não levaria a nenhum prejuízo ambiental, se ele for feito da forma correta. Bem, a questão da muriçoca é considerada, sim, uma questão de saúde pública e não é só a minha opinião. Isso já é sabido, né, pela comunidade científica, principalmente. Tem toda uma questão envolvendo a muriçoca e o incômodo que ela traz à população, né? O incômodo da picada, o incômodo do zumbido, então a pessoa não dorme direito, irritabilidade, né? Quem não fica irritado com aquela muriçoca zumbindo no ouvido da gente por horas e horas e horas. Picadas, né? Muitas pessoas desenvolvem reações alérgicas à picada da muriçoca, então tudo isso tem que ser considerado, né? A gente tem medidas de cunho individual que a gente pode fazer na nossa casa que podem colaborar, né? Para diminuir esse desconforto. Então, colocar telas na janela, nas portas, né? A gente sabe que em Juazeiro é difícil fazer isso por causa do calor, né? Isso aumenta ainda mais o calor no ambiente interno. Mas é uma das medidas que existem, né? Uso de repelentes, o uso de inseticidas também é recomendado, mas também tem que ser feito de uma forma criteriosa, né? Não é qualquer inseticida que pode ser utilizado, né? Criança tem que tomar cuidado, né, para o uso de inseticida no ambiente, adulto também, mas principalmente criança. Então, não é só jogar inseticida, pronto, acabou, né? A gente tem que ter isso em mente. E existem as medidas de impacto coletivo, né, que são medidas aí que demandam mais tempo para serem executadas, né, como, por exemplo, o saneamento básico, né, que não ajudaria só na questão da muriçoca, ajudaria numa enorme quantidade de outras doenças, né, no controle de outras doenças, mas também no controle populacional da muriçoca, né? Então, é uma medida muito importante ser realizada. Nós também procuramos populares que quisessem comentar e falar sobre o assunto, e o Renato Dias, ele mandou um recado diretamente para a prefeita. Nós vamos ver aí o que o Renato Dias disse para a prefeita Suzana Ramos sobre essa questão aí das muriçocas. Suzana, eu sou Renato, sou morador do bairro João 23 e eu tô aqui, mulher, para te dar um comunicado. A gente do bairro João 23 já não aguenta mais com essas muriçocas. No começo da sua gestão, que você fez a limpeza do canal, colocou cal, não tinha muriçoca nenhuma. Mas agora, meu amor, tá de horror. Se você foi tão boa antes de ser prefeita para vir na nossa porta, pedir voto, fazendo promessas, seja boa para cumprir com elas. Porque a gente já não aguenta mais com tanta muriçoca. Agora, minha mãe fez a manutenção do ar-condicionado dela e, por incrível que pareça,
tava entupido de muriçoca. A gente, morador daqui, já não tá aguentando mais com tanta muriçoca. Não tem repelente, não tem pau da muriçoca, não tem veneno que mata essas muriçocas. A gente já não aguenta mais, a gente não se senta numa calçada para conversar, porque ninguém aguenta mais. Então a gente pede para que você, Suzana, possa resolver o nosso problema aqui do bairro João 23, porque a gente já não tá aguentando com tanta muriçoca. Pelo amor de Deus, resolva essa situação, porque a gente já não aguenta mais, moleque. Cumpra com suas promessas. Bem, gente, o complicado aí da situação da muriçoca é que nós sabemos que é um problema antigo, né? Mas a atual gestão, ela tem a missão, sim, de encontrar uma solução. Nós estamos aqui para reivindicar pela população essa solução, buscar respostas, né? Entendemos que existe, sim, um processo, existe um setor determinado para isso, né? Existe o SAAI, né? A autarquia, que está imbuída aí nessa missão, mas a população, ela quer urgência para resolver esse problema. Nós procuramos a assessoria de imprensa do SAAI na semana passada para falar sobre o andamento desses estudos, como é que estão as ações voltadas para acabar com esse problema da muriçoca. A assessoria de imprensa nos informou que um laboratório estava analisando o cal, que já vem sendo colocado há um tempo nos canais para minimizar essa situação, mas que o cal não tem funcionado ultimamente, que esse laboratório estava desenvolvendo estudos para entender por que é que o cal não está resolvendo essa situação agora, né? Não está minimizando como aconteceu no início do ano. E nós aguardamos aí as informações da Prefeitura, através do SAAI, sobre esse resultado aí, o que é que o laboratório encontrou e o que é que o laboratório vai dizer sobre essa situação, sobre o cal não estar funcionando, tá bom? Mas nós vamos continuar acompanhando aí, o Vale em Cartaz está aqui ligado em tudo que está acontecendo e logo, logo a gente traz essa novidade. Bom, pessoal, vamos interagir? Deixe os comentários aqui embaixo, me fala se vocês conhecem o Camelódromo 2 de Julho, se já foram lá, se tem o hábito de comprar lá, o que vocês acham desse equipamento aí ser estimulado como equipamento turismo de Juazeiro, tá bom? Eu vou aguardar vocês comentarem aqui. E sobre as muriçocas, eu gostaria também que vocês comentassem como é que tá aí no seu bairro. No meu mesmo, a infestação, eu moro no primeiro andar e mesmo assim as muriçocas, os insetos conseguem chegar lá. E você aí no seu bairro, qual atividade você não consegue desenvolver porque a muriçoca está aí te incomodando? Conta aqui pra gente aqui embaixo. E você que nos acompanhou até agora, não esqueça de clicar, dar seu like aí, né, para nos incentivar aí a melhorar o nosso canal, melhorar nosso programa, tá bom? E comente aí, compartilhe com seus amigos, envie o nosso link aí, traga mais pessoas para essa discussão, para a gente discutir sobre o Vale do São Francisco e coloca aqui embaixo também sugestões, tá bom? Um abraço e até o próximo Vale em Cartaz. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro, Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abidão Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804.